Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar alguns minutos a respeito do acidente vascular cerebral isquêmico ou acidente vascular encefálico isquêmico, os achados na tomografia computadorizada do crânio. Evidentemente que você pode simplesmente memorizar os sinais precoces e os sinais do AVCI já instalado. Entretanto, existe uma outra alternativa, que é você compreender esses sinais, como eles se originam. Para compreendermos isso, o passo fundamental é entendermos o edema citotóxico. Edema citotóxico é um edema intracelular. Você tem lesão de algumas estruturas na membrana celular, na parede da célula. Essas estruturas, que são responsáveis pelas trocas iônicas e troca de água entre o meio extracelular e o meio intracelular, elas deixando de funcionar, haverá um influxo de água para dentro do espaço intracelular. Isso vai levar a um edema citotóxico. Isso deve ser diferenciado do edema vasogênico, que é um edema extracelular, onde ocorre acúmulo de líquido extracelular em decorrência do aumento de permeabilidade dos capilares. No tecido normal, nós teríamos aqui uma célula, que tanto pode ser um neurônio quanto uma célula da glia, que recebe oxigênio a partir da microcirculação. Nas mitocôndrias, o oxigênio entra na transformação do ADP em ATP. O ATP é usado pela bomba de sódio e potássio como fonte energética. Ela funcionando, ela vai jogar o sódio para o meio extracelular. Então haverá uma concentração maior de sódio no meio extracelular e uma concentração menor no meio intracelular. Se você obstruir uma artéria, vamos supor a artéria cerebral média, a região irrigada por essa artéria obstruída não vai ter fluxo sanguíneo ou ele vai ser muito baixo. Então não vai ter oxigênio suficiente para a mitocôndria produzir o ATP. Portanto, a bomba de sódio e potássio para de funcionar. Parando o funcionamento, o sódio vai entrar para dentro da célula, vai acumular no seu interior. A água, por um mecanismo osmótico, vai ser arrastada, vai entrar aqui para o interior da célula. Então, haverá um acúmulo de água intracelular, um edema intracelular, um edema citotóxico. Então aqui nós teríamos uma célula em condições normais de oxigenação, aqui nós temos uma célula com ausência de oxigenação, com edema intracelular. Ela aumenta de volume, o conteúdo de água aumenta. Se nós compararmos aqui uma área toda em condições normais e a mesma área em condições de edema citotóxico, então nós já podemos deduzir que, em decorrência do edema intracelular, haverá um aumento global de volume daquela área. Portanto, uma área toda do cérebro com aumento de volume vai comprimir o espaço licórico, vai comprimir o espaço subaracnoide, vai apagar os sulcos corticais, vai comprimir o ventrículo do mesmo lado. A área edemaciada vai comprimir o parênquima encefálico normal adjacente e pode levar a desvio das estruturas da linha média para o outro lado. Uma outra coisa que podemos deduzir é que a densidade tomográfica nessa região vai diminuir, porque em condições normais você teria um determinado conteúdo de água. A água é hipodensa, é escura na tomografia. Você aumentando a quantidade de água por volume de uma área do cérebro, essa área vai ficar mais escura, vai ficar mais hipodensa. Conhecendo esses detalhes, fica muito simples compreendermos o que acontece aqui. Uma extensa área de AVC isquêmico. Nesta área há uma hipodensidade difusa, veja como o parênquima encefálico fica mais escuro, fica mais hipodenso que o parênquima encefálico do outro lado que está normal. Ficou mais escuro porque tem um conteúdo maior de água e a água é escura na tomografia, então a hipodensidade. Houve um aumento de volume e, consequentemente, se você comparar os sulcos corticais deste lado
com os sucos corticais do lado normal, você vê nitidamente que houve uma redução dos sucos corticais, um apagamento dos sucos corticais, porque os giros aumentaram de volume e comprimiram o espaço subaracnoide por onde circula o líquor. Então, apagamento dos sucos corticais. Veja um discreto desvio das estruturas da linha média para o outro lado em decorrência do aumento de volume na área do edema citotóxico, na área do AVC isquêmico. Observe um outro detalhe. A hipodensidade no edema citotóxico, no AVC isquêmico, ela acontece tanto na substância branca quanto no córtex. Você perde a diferenciação entre o córtex e a substância branca, fica tudo escuro. Veja que do outro lado há uma nítida diferenciação entre o córtex, que é essa camada mais fina e mais clara, e a substância branca, que é a camada mais interna e mais escura. Veja que na área de edema citotóxico você perde essa diferenciação. Então todos esses sinais, todos esses achados podem ser explicados pelo edema citotóxico. Devemos lembrar que o edema citotóxico acomete tanto os neurônios quanto as células da glia. Portanto, ele vai acometer tanto a substância cinzenta, seja no córtex ou nos núcleos da base, quanto a substância branca. É fundamental traçarmos essa diferenciação entre o edema citotóxico e o edema vasogênico. Como já vimos, o edema citotóxico é o edema intracelular. Ele acontece tanto na substância branca quanto no córtex. Você perde a diferenciação entre o córtex e a substância branca. O edema vasogênico é um edema extracelular. Ele é decorrente do aumento da permeabilidade dos capilares. Aumenta-se a permeabilidade do capilar, há extravasamento de líquido do capilar para o espaço intersticial, para o espaço intercelular. E ele faz esse edema com esse aspecto digitiforme, parecem projeções, parecem dedos que vão em direção ao córtex, mas eles não atingem todo o córtex, eles poupam relativamente grande parte do córtex. Veja que há uma diferença visual significativa entre o edema vasogênico e o edema citotóxico. O vasogênico poupa relativamente o córtex, apresenta essas digitações, e o edema citotóxico acomete o córtex, apaga a diferenciação entre o córtex e a substância branca e não apresenta essas digitações. Os outros achados são semelhantes: aumento de volume, compressão do ventrículo, apagamento dos sucos corticais. O edema vasogênico ele acontece em processos inflamatórios, em processos infecciosos, em processos desmielinizantes, em tumores primários ou secundários, em alguns processos metabólicos, em alterações da autorregulação da circulação cerebral, em aumento de permeabilidade capilar por qualquer motivo. E o edema citotóxico ele acontece principalmente no AVC isquêmico. Existem algumas outras doenças que também evoluem com edema citotóxico. Por exemplo, encefalites pode evoluir, algumas doenças metabólicas, no qual a depressão de ATP na mitocôndria também podem evoluir com edema citotóxico. Alguns casos de hipoglicemia muito severa também evoluem com edema citotóxico e mais algumas outras situações. A pergunta óbvia é: por que o edema citotóxico tem esse aspecto, acomete o córtex e a substância branca, e o edema vasogênico poupa relativamente o córtex? Acomete a substância branca e você vê essas digitações que são o acometimento da substância branca subcortical, das fibras em U. A explicação é a presença do neurópilo. No córtex você tem os corpos dos neurônios com seus milhares de dendritos que formam uma rede muito intrincada de fibras. Então você tem uma celularidade maior, porque você tem neurônios e células da glia, você tem uma rede de fibras muito compacta, muito intrincada, em decorrência principalmente dos dendritos e de ramos dos astrócitos protoplasmáticos. Então essa rede
ela é relativamente mais difícil de distender do que as fibras na substância branca. Então a substância branca é um pouco mais frouxa, um pouco mais fácil de distender os espaços intercelulares. Já no córtex, em decorrência desse neurópilo, é mais difícil haver a distensão dos espaços intercelulares. E quando você aumenta a permeabilidade vascular, você vai aumentá-la tanto na substância branca quanto na substância cinzenta. Entretanto, o acúmulo de água vai ser muito mais fácil na substância branca, porque o espaço intercelular ele é mais frouxo e vai ser muito mais difícil na substância cinzenta. Então haverá preferencialmente o acúmulo de água na substância branca, porque o acúmulo de água se dará naturalmente em áreas mais frouxas, em áreas mais fáceis da água se acumular. Por isso ele vai poupar relativamente o córtex, que tem um interstício mais denso, mais difícil de se distender. Já no edema citotóxico, o acúmulo de líquido não é no espaço intercelular, é intracelular. O acúmulo de líquido é dentro da célula. Então, tanto nos neurônios que estão aqui no córtex, quanto na substância branca, que vai ser formado aí pelos axônios e pelas células da glia. Portanto, a hipodensidade ou edema intracelular vai acontecer tanto no córtex quanto na substância branca, porque ele não está relacionado ao espaço intercelular. A água, nesse caso, no edema citotóxico, ela não precisa afastar, ela não precisa criar espaço entre as células para ela se acumular, porque ela está acumulando dentro da célula, tanto nas células da glia quanto nos neurônios. Então, essa é uma explicação para essa diferença. Isso é fundamental, porque o AVC isquêmico vai se manifestar como edema citotóxico. Os processos inflamatórios, infecciosos, desmielinizantes, tumorais e de perda da autorregulação da circulação cerebral vão se manifestar como edema vasogênico. Naturalmente, existem algumas exceções, como as encefalites, por exemplo, podem se manifestar como edema citotóxico e com componente de edema vasogênico também. Uma outra coisa importante é que o edema citotóxico vai acumular primeiro nas células metabolicamente mais ativas, porque elas ocupam mais oxigênio, elas necessitam de mais oxigênio, elas dependem de mais oxigênio. Então a falta de oxigênio vai afetar primeiramente as células mais ativas, que são os neurônios. E, portanto, o edema citotóxico vai começar no córtex e depois ele se estende para a substância branca. Por isso ele vai apagar a diferenciação córtico-subcortical. Por isso ele vai apagar a diferenciação entre a substância cinzenta e a substância branca. Por isso ele vai primeiro apagar o córtex vai ficar um pouco mais escuro e vai ficar, portanto, da mesma cor, da mesma densidade que a substância branca. Isso vai explicar este achado. Observe nessa tomografia, se nós compararmos aqui a ínsula deste lado que está normal, você vê o córtex da ínsula um pouquinho mais branco, um pouquinho mais claro. Você vê aqui a cápsula externa um pouco mais escura. O córtex da ínsula é substância cinzenta. A cápsula externa é substância branca. Deste outro lado, você não vê essa diferenciação entre o córtex da ínsula e a cápsula externa. Você perdeu essa diferenciação, você apagou o córtex da ínsula, porque ela ficou mais escura, porque o córtex insular ficou mais escuro. Ficou mais hipodenso por causa do edema citotóxico, o edema intracelular acometendo primeiramente os neurônios. Se você comparar este lado, nós temos o núcleo lentiforme, que é o putamen mais o globo pálido. Eles ficam discretamente hiperdensos, porque é um conjunto de neurônios, de corpos neuronais, que se localizam aqui na profundidade do cérebro, formando esse núcleo lentiforme. Veja que ele tem a mesma densidade que o córtex, ele é mais branquinho.
Se você comparar do outro lado, ele apagou. Você não identifica essa área mais branca, mais hiperdensa, porque ele sofreu o processo de edema citotóxico, edema intracelular, já que ele é formado de neurônio metabolicamente muito ativo. O edema intracelular aparece primeiro nele, então ele ficou mais escuro. Então, com isso, você tem o apagamento do núcleo lentiforme, porque ele ficou mais escuro por causa do edema, e o apagamento do córtex da ínsula, porque ele ficou mais escuro por causa do edema. Então, um sinal muito precoce do AVC isquêmico na tomografia computadorizada. Se você janelar essa tomografia, deixar ela mais granulada e mais escura, você vê nitidamente, comparando um lado com o outro, a ausência da imagem do núcleo lentiforme. Veja desse lado o núcleo lentiforme aqui hiperdenso, veja a cápsula interna aqui mais escura, substância branca, cápsula externa também substância branca, mais escura, núcleo lentiforme, substância cinzenta, mais hiperdensa, e córtex da ínsula, substância cinzenta mais hiperdensa. Desse outro lado, ficou tudo da mesma cor, tudo da cor da substância branca, tudo hipodenso, porque o córtex da ínsula está edemaciado, ficou hipodenso. O núcleo lentiforme está edemaciado, ficou hipodenso. Compare aqui. Então, sinal precoce, você deixando o exame mais escuro e granulando ele, você vê com uma facilidade maior. Observe este outro caso, você comparando aqui este lado com o outro lado, você perdeu a diferenciação entre o córtex e a substância branca nessa região, você perdeu aqui a diferenciação do córtex da ínsula, e os sulcos corticais comparativamente estão reduzidos, compare com o outro lado. Então, redução dos sulcos corticais significa que tem um aumento de volume do parênquima encefálico nessa região, perda da diferenciação do córtex com a substância branca, já significa para a gente, no contexto da isquemia, a presença de edema citotóxico no córtex e, portanto, é um sinal precoce de AVC isquêmico. Especificamente neste caso, nós temos neste sulco cortical a presença de uma artéria hiperdensa. Compare com o outro lado. A artéria hiperdensa é um outro sinal precoce de AVC isquêmico. E ela fica hiperdensa porque ela está repleta de trombo. E o trombo é um coágulo que retraiu. Então, sempre que você tem um trombo ou um coágulo retraído, aumenta muito a concentração de hemoglobina nessa região, na região do trombo. E, portanto, fica hiperdenso na tomografia. Vejamos aqui mais dois casos. Este caso, veja que a artéria cerebral média é uma tomografia sem contraste, as duas são sem contraste. A artéria cerebral média de um lado e do outro, veja que ela é discretamente mais hiperdensa que a substância branca. Às vezes ela pode ser até discretamente mais hiperdensa ou isodensa em relação ao córtex, em relação à substância cinzenta. Mas veja esta artéria basilar, como está muito mais hiperdensa que o parênquima, está muito mais hiperdensa que as artérias, que a artéria cerebral média, que a carótida interna. Então, sinal da artéria hiperdensa, significa que há um trombo agudo aqui dentro dessa artéria. Portanto, um AVC isquêmico está acontecendo, está em evolução aqui na artéria basilar. Do outro lado acontece a mesma coisa na artéria carótida interna e cerebral média. Compare com a contralateral. Veja que esta está muito mais hiperdensa. Compare com a basilar, muito mais hiperdensa. Então significa que há um trombo agudo dentro dessa artéria. Se compararmos os sulcos corticais do lobo frontal em relação ao outro lado, você veja aqui que eles estão apagados. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, você observe que ramos da cerebral anterior também estão hiperdensos. Então, a trombose deve ter se expandido também para a cerebral anterior. Então, haverá um infarto isquêmico da cerebral média e da cerebral anterior.
Aqui uma outra situação que temos que tomar muito cuidado com a tomografia computadorizada é na avaliação de AVC isquêmico do tronco cerebral. Observe aqui a ponte, observe essa área hipodensa. Isso é um artefato. Esse aqui é um paciente voluntário normal, não tem absolutamente nada. Veja que no tronco cerebral você pode ter faixas escuras alternadas com pequenas linhas ou faixas brancas. Então haverá faixa escura, faixa branca, faixa escura. Isso é em decorrência da presença desse osso. A porção petrosa dos ossos temporais, ela é extremamente densa, ela é um osso primário, não é um osso harvardiano, é um osso espesso, extremamente denso. E, portanto, ela faz esses artefatos que são denominados artefatos de endurecimento de feixe. E, infelizmente, eles caem em cima do tronco cerebral. Eles podem tanto obscurecer uma patologia do tronco cerebral, quanto imitar uma patologia do tronco cerebral. Então, temos que estar muito atentos. Tomografia de crânio para AVC isquêmico do tronco cerebral é pouco sensível. Um dos motivos é a presença desses artefatos. Esses artefatos ocorrem também na porção basal dos lobos temporais. Observe esta área mais branca e a área mais escura. E ocorre também na porção supraorbitária dos lobos frontais. Observe aqui faixas mais brancas, faixas mais escuras. Então finalizamos este vídeo. Nós tentamos mostrar aqui como é o nosso entendimento dos sinais do AVC isquêmico vistos pela tomografia computadorizada. Naturalmente devemos lembrar que a artéria hiperdensa, que traduz a presença do trombo dentro da artéria, ele é um sinal muito precoce, ele é um sinal praticamente imediato, é um sinal muito específico, porém pouco sensível. Poucas vezes vamos identificar. A maioria dos casos não apresentará o sinal da artéria hiperdensa. Os outros sinais eles são um pouco mais tardios, entretanto nós podemos encontrá-los já nas primeiras horas. E eles são basicamente decorrência do edema citotóxico na substância cinzenta, seja no córtex, seja nos núcleos da base ou tálamo. Em seguida nós teremos o aumento de volume com o apagamento ou a redução dos sulcos. E, posteriormente, numa fase mais tardia, geralmente depois de 12 horas, algumas vezes após 8 horas, nós teremos a hipodensidade bem delimitada na área de irrigação da artéria que foi ocluída. Então, há essa análise temporal na evolução do AVC isquêmico. E naturalmente aqui nós estamos falando apenas da fase aguda do AVC isquêmico. Não estamos falando da fase subaguda, que existe uma fisiopatologia própria, existem achados de imagens diferentes. A fase crônica, existem achados de imagens também bastante diferentes. E também não falamos a respeito do uso de contraste. Nós mencionamos aqui só os sinais na tomografia de crânio sem contraste, os sinais na tomografia de crânio com contraste, os sinais na perfusão pela tomografia são outros sinais, são um pouco diferentes do que eu mostrei aqui. Também não falamos nada a respeito da ressonância magnética, que é muito mais sensível e mais específica que a tomografia computadorizada, principalmente nessa fase aguda do AVC isquêmico. Ok? Então era isso, obrigado, até o próximo vídeo.